brasileiros, queremos o melhor para o Brasil. E eu espero que o senhor Luciano Huck possa nos contribuir nesse depoimento dele hoje, em relação principalmente ao gabinete paralelo. É um senador bem mau caráter mesmo esse Omar Aziz. Tá quase tendo um orgasmo com tantos microfones da mídia porca em volta dele. Mas, vamos entender o que é esse tal gabinete paralelo. Esse gabinete que chamam também de gabinete das sombras, nada mais é que um gabinete composto por especialistas em diversas áreas para aconselhar o presidente. Todo governante convoca especialistas e pessoas capacitadas a discutirem determinados assuntos para se encontrar soluções para situações onde o presidente e seus ministros não conseguem a solução, sozinhos. Mas como o objetivo da CPI não é apurar verdades e sim desgastar o governo, eles tratam esse gabinete como algo horroroso, criminoso, montado com o objetivo de matar os contaminados pela peste que veio da China. Então veja agora mais sobre a importância que teve esse gabinete onde o mundo começava a perder mais e mais vidas para essa terrível pandemia. Tire suas próprias conclusões com depoimento de quem fez parte desse mutirão para ajudar o governo. Desculpa o termo, meu amigo, mas esse cabeção que estuda pra caramba, cara, junto com diversas pessoas, dentre elas... Meu irmão é mais cabeçudo. Seu irmão é um cabeção master, né? Porque além... guarda tudo que é informação e nunca acaba naquela cabeça. Então a gente estudava junto, cara, e fomos construindo e agregando. Aí veio o Zanotto, veio o Paulo, um colega da Unifesp, que trabalha com a área de linguística, o Marcelo, e depois veio a Nise, o Wong, os Zeballos, a Marina, a Luciana, a Jorge, Zimmer. Cara, aí já são mais de 10 mil. Mas entre fevereiro e março, éramos nós que estávamos estudando, o Arthur tentando conectar esse pessoal todo. E o principal ponto não era impor ou não impor um tratamento, era dar liberdade para que a gente pudesse fazer algo. Você começou isso lá no começo de março, né? Pedindo para juntar gente para estudar. Você juntou um grupo gigante, cara. As pessoas não sabem. Você deve ter umas 300 pessoas aí na tua rede de contato, networking, só da hidroxicloroquina. Só para falando do assunto. Capilaridade, você sabe que você é antenado, você sabe o que está acontecendo lá fora. Estados Unidos, Europa. Pô, a gente tá, né? Eu sou o cara da ponta, eu tô tratando, o pessoal fala. Então, e vocês são pessoas muito tementes a Deus. Isso é o meu testemunho pessoal. E admiro profundamente a capacidade cognitiva, a capacidade de inteligência, assim como a capacidade humana e o temor a Deus que vocês têm. O Arthur ele começou a buscar, junto com o Abraham, para achar soluções para o país e para os hospitais. E levava os artigos para o presidente ler, o presidente foi entendendo a doença, foi entendendo as possíveis soluções, o tratamento era uma das soluções, equipar os hospitais eram outra das soluções, aumentar o número de UTI eram outras soluções, ou seja, começamos a buscar várias soluções e o presidente naquele momento entendeu. Então não foi, é uma bobagem quem falar que foi um discurso político e não entender esse movimento do porquê o presidente, como diria ele mesmo, né, pagou essa missão para o Arthur naquela época, falou, olha, você que já está junto com seu irmão estudando isso por causa do interesse nos hospitais, amplia isso e traz uma solução aqui para a presidência para a gente fazer algo em conjunto. Ministério de Educação, Ministério de Saúde e a Presidência da República fazer algo junto. Então foi assim que isso tudo começou, cara. Ele teve uma participação ativa, ele tinha esse tipo de informações, como funcionava, por que funcionava, e saber de onde veio essas ideias, né? Porque isso não caiu do céu, tá para nós. Ninguém do dia para a noite cria um kit Covid, se propaga esse kit Covid do nada. Não é possível que se espalhasse isso como se fosse uma cura milagrosa e entrasse na casa das pessoas e as pessoas tomando. Enquanto não existia vacina pronta contra o Covid, muitos tratamentos foram feitos, inclusive aqueles que não posso falar aqui pois o YouTube proíbe, então. Muitos médicos tiveram ótimos resultados e brasileiros valentes como a médica Nise Yamaguchi que foi humilhada na CPI pelo Omar Aziz e Otto Alencar. Também o Dr. Anthony Wong que infelizmente morreu de parada cardíaca. Mas foi um valente defensor de tratamento para salvar o máximo possível de vidas até que as vacinas estivessem disponíveis para a população. E o Dr. Roberto Zeballos, todos conseguiram ótimos resultados no tratamento já que não existia ainda essas vacinas suspeitas. Mas como os senhores que compõem a cúpula desse circo dos horrores, digo essa CPI da palhaçada, não, Tribunal de Renan Calheiros, foram chamados lá para serem condenados. E não ouvidos sobre seus esforços que sim, salvaram muitas vidas com o tratamento precoce.
O machismo de alguns senadores da CPI da Covid e o silêncio das feministas. Mas não dá para se calar diante daquela CPI em tom de inquisição acusatória, agora contra a doutora Nise Yamaguchi na sessão. Na verdade, os senadores repetiram o padrão que já tinham demonstrado quando interrogaram a doutora Mayra Pinheiro na semana passada, mas dessa vez foram além, escancarando uma falta de ética e um completo desrespeito às mulheres que são convidadas para falar. A CPI da Covid é um circo, como muitos já definiram. É um circo de horrores. Um trágico espetáculo de machismo. Vejam o que aconteceu com a doutora Nise Yamaguchi quando ela começou a primeira resposta no depoimento desta terça-feira. Era uma pergunta do senador Renan Calheiros, relator da CPI, sobre imunidade de rebanho. Esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo... Uma questão importante, presidente, somente uma questão... Uma questão importante de checagem, doutora Nise. Um vírus não produz imunidade... Se é acometido por um vírus, não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora, por favor. Não, As pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar. Vai poder responder, eu só gostaria de completar a minha... Senador Marcos Rogério, senador Marcos Rogério. O senhor me desculpe, pode eu gostaria de... Por favor, doutora Nise, só um minuto. Pode responder. O senhor me desculpe, eu preciso Senador, completar. por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, doutora Nise. Por favor, Marcos Rogério. Eu estou levantando uma questão. Eu sou médico, como ela é médica. E nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população. Ficou claro, né, que não iriam deixar a médica falar. Eles não estão ali para ouvir, querem acusar. Só que a doutora Nise não é culpada de nada, sequer é investigada criminalmente. Ela estava ali para levar informações técnicas, médicas, como convidada a falar. Fez a pergunta, a médica começou a responder e foi interrompida por outro senador. Para começo de conversa, isso sequer deveria acontecer na CPI. Mas o engraçadinho, já vou dar o nome dele, interrompeu porque disse que era médico e precisava falar. A doutora Nise insistiu em tentar terminar o que tinha começado a responder, até o senador Renan Calheiros, que normalmente interrompe todo mundo, pediu para o colega deixar que ela respondesse, mas ele continuou interrompendo e falando mais alto. Até o senador Renan Calheiros, que normalmente interrompe todo mundo, pediu para o colega deixar que ela respondesse, mas ele continuou interrompendo e falando mais alto. Olha, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, outro que tem contribuído para criar um clima hostil contra quem vai depor, acabou pedindo para que deixassem a médica responder. Mas o senador exibicionista continuou berrando, falando mais alto, interrompendo o tempo todo e ainda tentou implantar a narrativa de que a médica estava desinformando. Ela não tinha nem concluído a primeira resposta e já estava sendo acusada de desinformar. O nome do machista é Rogério Carvalho. Guarde esse nome. Ele é senador pelo PT de Sergipe. Rogério Carvalho. Guarde esse nome. Ele é senador pelo PT de Sergipe. Fica claro que diante das mulheres eles crescem, querem cantar de galo, são arrogantes, são desrespeitosos, debocham e causam constrangimento. Qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Né? Só dizer qual é o exame. Neutralizantes, né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso responder. Não quero exame, não. Primeiro só tem que me responder qual é o exame de escolha para identificar se o paciente desenvolveu imunidade celular ou não. Porque a imunidade tem que ser celular. A senhora sabe que tem que ser celular, né? O agressor chega, a célula está defendida, não entra. Que o paciente que teve a doença desenvolveu imunidade celular. E se o Brasil tem condição para comprovar que teve imunidade de rebanho e capacidade de ter 18 ou 19 milhões de exames para isso. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que a imunidade de rebanho é algo que a gente deva a senhora diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, doutora, a imunidade me celular, responda qual é o exame. São testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade e tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer. Por favor. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora? Neutralizantes. Ela responde 3 vezes que o exame é o de anticorpos neutralizantes, mas ele não ouve porque ele não quer ouvir. Acha que só ele pode falar. Quer lacrar, fica jogando para a plateia que faz oposição ao governo, interrompe a fala, tenta fazer a voz dele sobressair sobre a dela. Mas a gente ouve a médica, mesmo com aquela vozinha tímida, típica, aliás, de orientais, com aquela fala mansa, ela fala 3 vezes, o exame é o de anticorpos neutralizantes.
doentes. E ele, que não está ouvindo porque não quer, tem a cara de pau de responder ele, anticorpos neutralizantes, e falar que ela não sabe. Esse senador, Otto Alencar, do PSD da Bahia, caiu do cavalo. Ele é médico e por isso ele se acha mais capacitado que elas, melhor. Mas aqui vai um breve currículo da doutora Nise Yamaguchi. Ela é especializada em tratamento de doentes com câncer. É oncologista e imunologista. Em quase 40 anos de medicina, tratou mais de 15 mil pacientes com câncer. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, uma das mais antigas da América Latina. E é também diretora científica lá, porque ela tem experiência com pesquisas, fez doutorado em biologia molecular e defendeu uma tese sobre câncer de pulmão, que, olha só, é justamente o órgão mais atingido por pacientes que desenvolvem a forma grave de Covid. Vai embrulhando o estômago, vai dando uma angústia ver a arrogância desse senador Otto Alencar, que, como eu disse no começo do vídeo, também é médico e fica se fazendo parecer mais estudado, mais entendido de todos os assuntos médicos do que os profissionais de saúde que são convidados para falar na CPI. No interrogatório da doutora Nise, ele se pôs como professor fazendo prova com o aluno, perguntando se o aluno sabia. Ficou 8 minutos interrogando, e ela falou durante 8 segundos e já foi interrompida por ele. Partidários e eleitoreiros perdem uma grande oportunidade de produzir ao Brasil e aos brasileiros perspectivas efetivas de políticas públicas para a reversão do quadro da pandemia no país. Fecha aspas. Tem mais um trecho aqui que merece ser lido, então abre aspas de novo. A atitude de membros da CPI na pandemia extrapolou todos os limites, desonra o poder legislativo e afronta a classe médica, que tem se dedicado exaustivamente para a reversão do quadro caótico que estamos vivendo no Brasil. Profissionais que se arriscam, estão na linha de frente, que se expõem na luta pelo bem-estar da população e não aceitam posturas inaceitáveis de políticos eleitos para representar e defender o povo brasileiro. A Gazeta do Povo publicou a íntegra dessa carta. Se você tiver interesse, pode dar uma busca. Dr. Anthony Wong, médico toxicologista com quase 50 anos de carreira. Bom, tudo bem? Prazer falar com você. Para a prestigiada revista Lancet, esse estudo observacional, portanto, que não pode estabelecer causa e efeito e que já estaria sendo alvo de críticas, doutor. Pois é muito estranho esse artigo saído tão rapidamente na revista Lancet. Foi assim meio feito às muitas pressas, né? E é incrível, como a doutora Nise falou, conseguir arrebanhar, vamos dizer, 96 mil casos do mundo inteiro, em diversas línguas, diversos centros, dos quais, na realidade, só 15 mil pacientes receberam hidroxicloroquina. Ou cloroquina ou com antibiótico. Então, na realidade, o estudo não é de 96 mil pacientes, mas é de 15 mil pacientes, comparado com 80 mil que não receberam nada. Ele faz uma comparação muito estranha também, porque são pacientes dentro do hospital algum tempo depois que entraram no hospital. Ou seja, pacientes já não eram fase inicial. Nós consideramos a Covid-19 em 3 fases, né? Fase 1, fase 2A, 2B e 3. Então, 1 é a fase inicial, que está em casa, aquele quadro gripal, dor de garganta, dor de cabeça, fraqueza, etc. No 2, a pessoa já tem falta de ar, cansaço, muita fraqueza, etc. No 2B, ele já tem uma queda da injeção de oxigênio, então precisa ir para o hospital, receber oxigênio. E o 3 é quando precisa ir para a UTI. O senhor disse que o estudo comparou públicos diferentes, em estágios diferentes da doença. Mas só de 2B, e pacientes que estavam no hospital precisando de oxigênio e, portanto, em um estágio muito mais avançado. Cabe retratação aí, doutor? Bom, já há muita reclamação, muitos pedidos disso. Aliás, hoje vi, não sei se é fake news ou não, mas da Universidade de Edimburgo, o reitor da universidade exigiu do Lancet uma retratação. E aí, então, fez uma enquete entre médicos, né, assim, online, se deve ser retratado ou não. E teve 96,4% disseram que sim e 3,8% disseram que não. Okay. Então, isso vai ser falta comprovação. Mas é muito estranho, como diz, porque ele comparou primeiro um paciente muito avançado, era observacional, não de casos, e na realidade falou que houve muitas mortes, mas não averigou mortes. Nenhum dos casos ele relatou sobre alteração do eletrocardiograma para constatar que aquela alteração cardíaca foi realmente causada por alguma alteração no impulso cardíaco. Deixa eu pegar o gancho que o senhor nos passa sobre um aumento do número de mortes. O senhor viu os casos da reportagem. O senhor enxerga erro ali? Quais os efeitos desses erros? Bom, nós sabemos que tem vários casos, já soube de vários, inclusive pessoas que caíram no chão, teve fratura de crânio e foi dado como Covid, né? Nós temos basicamente, por esse erro diagnóstico, 3 problemas seríssimos. Primeiro, fraude e erro médico. O Código de Ética Médica pune o médico que der um atestado, um diagnóstico errado, conscientemente, ou então, ainda mais um atestado de óbito. Então, em segundo lugar, o grande problema é psicológico para a família. Então, um paciente, por exemplo, uma senhora idosa, que há muito tempo com doença, ela será enterrada de uma forma muito simples e rápido, né? Até grosseiro, vamos dizer assim. Okay. E a família não consegue fazer o luto. Então, esse luto incompleto é um problema muito sério, porque leva a problemas psicológicos gravíssimos que podem até perdurar para o resto da vida. Nós vimos o depoimento da filha dele. E a terceira, que também é importante, é que frauda a epidemiologia das doenças, as
nossas estatísticas. E isso dá uma noção muito errada do que nós estamos enfrentando. A doutora Anise falou exatamente, o número de doenças por pneumonia no ano 2018, 2019 são muito semelhantes. De repente, em 2020, o número de mortes por pneumonia encurtou. Então, quer dizer, não há mais, de repente, esse vírus desapareceu, foi substituído por outro. Então, realmente é uma super notificação do Covid. Isso leva mais pânico à população. Esse é o quarto problema, né? Okay. Aumenta o pânico à população, que é um número muito elevado de mortes. Será que realmente é tão fatal assim, como estão dizendo? Pois é. Olha, a hidroxicloroquina já está no mercado há 65 anos, justamente usado por pessoas com lúpus, artrite e malária, e por tempo assim prolongado, 2 anos, 14 anos, 15 anos. E em todos os casos, esses pacientes não houve nenhum relato de problema cardíaco em uso prolongado. Aliás, um reparo, a dose usada para esses pacientes é rigorosamente igual à dose prescrita para o coronavírus. Portanto, não há aumento de dose. Essa polêmica sobre problema cardíaco surgiu com a doença. É o que nós chamamos que a coronavírus é o único vírus, o único agente infeccioso que não é mais biológico, ele é político, econômico. Então, é uma questão de polêmica. Esse estudo, saiu ontem um estudo da professora Yale, professor Hershey, que avaliou todo o histórico e todos os estudos com a hidroxicloroquina. Ele disse que há uma alteração no prolongamento do QT, né, do eletrocardiograma, mas em nenhum deles esse alongamento resultou em morte. Houve problemas cardíacos, etc. E quando ultrapassa 500 milissegundos, essa fração QT, suspende o tratamento, mas ninguém morreu. Um outro estudo, uma meta-análise feito na Argentina, semana passada, ele também retirou a mesma coisa. Quer dizer, aqueles casos, poucos casos que houve alongamento QT, houve suspensão quando ultrapassou 500 milissegundos e nenhum paciente morreu. Estamos chegando ao inverno. A quarentena da maneira que nos foi imposta vai ou não alongar a sobrevivência, ou melhor, a epidemia? Bom, sem dúvida. Enquanto nós devíamos ter iniciado a quarentena ou isolamento vertical no início, quando nós estávamos no calor e, portanto, a virulência do vírus é menor, nós empurramos para frente. E os dados estatísticos, naquela época eu falei, olha, vocês estão achatando a curva e vocês vão se arrepender em maio, junho. E, infelizmente, vocês veem as curvas que nós temos tido. Nós, em vez dos números caírem, estão cada vez subindo mais e agora está batendo 1.000 mortes por dia, mais ou menos, e 12 mil, 13 mil casos por dia.